Olá, na disciplina de enfermagem e saúde mental, está sendo estudado sobre transtorno. Já foi falado sobre transtornos mentais orgânicos, transtorno do humor, a depressão, transtorno da ansiedade, do pânico e o toque. E a aula de hoje vai continuar falando sobre os transtornos. E aí, o transtorno que vai ser falado agora é o transtorno de estresse pós-traumático. A gente sabe que alguns eventos traumáticos podem provocar transtornos no paciente, muitas das vezes irreversíveis. Que tipo de trauma seriam esses? Um estupro, uma catástrofe, um acidente, por exemplo, um acidente muito grave que a pessoa venha ter sofrido, um sequestro. A gente sabe que vítimas de sequestro, elas têm sim trauma que pode inclusive desenvolver o transtorno do pânico. Entre outros traumas, pode ter até ver alguém, por exemplo, a gente já tem casos de que uma pessoa viu uma outra sendo assassinada, então tudo isso provocou traumas e essa pessoa não consegue lidar com isso. Ela precisa sim de tratamento, ela precisa de cuidados bem sérios para que seja solucionado esse transtorno que ela vem apresentando. E aí, essa pessoa ela apresenta, inclusive, mudança de comportamento, ausência de respostas aos estímulos do ambiente, sonolência excessiva, ela pede, inclusive, medicações para poder ficar dormindo o tempo inteiro, a redução da memória, ela perde a capacidade, inclusive, de se concentrar. Então, são problemas ocasionados por esse tipo de trauma. Aí nós temos também o transtorno dissociativo. O que seria isso? São aqueles em que o paciente parece perder sua memória recente e passada. Ele não consegue lembrar de situações, ele não consegue lembrar de que ele fez algum tempinho atrás ou um dia anterior. E o seu senso de percepção de ideia de si mesmo e movimento do corpo se tornam parciais. Então ele perde essa noção, ele fica totalmente, como que a gente diria, um pouco fora, tá? E aí, o que esse paciente ele vai apresentar? A amnésia, o estupor, a possessão, a diminuição de movimentos da sensação, quadro de convulsão incompleta. Então, são transtornos que esse paciente apresenta. Claro que se isso for por um período, às vezes tem uma causa que foi só por aquele momento que provocou um choque, por exemplo, um choque muito grande de uma notícia, de uma coisa que ele visualizou, pode ter sido naquele momento provocar isso, uma perda de memória, uma amnésia, mas se isso vier a prolongar várias vezes estiver acontecendo, aí esse paciente realmente tem que ser tratado, porque daí a situação ficou mais grave. E aí, claro, tratamento como qualquer outro tipo de tratamento. Aí, transtorno somatoformes, que é um outro tipo de patologia. E o que é esse transtorno? São pacientes que chegam repetidamente para o atendimento médico, o pronto atendimento ou hospital com queixas de problemas físicos que não são identificados como causa orgânica, ou seja, ele relata dor abdominal, faz exames e não tem nada no abdômen. Relata dor nas pernas, faz exames e não tem nenhuma alteração. Relata dor em algum lugar, problemas vários e são feitos exames e não existe uma causa orgânica, não há alterações nos exames, não há alteração no exame físico que prove que ele está dizendo. Isso não satisfaz o paciente. E quando o paciente toma uma medicação e vai para casa, ele não se satisfaz com isso e ele acaba voltando. Então, isso
é um transtorno somatoformes. E aí, nós temos o outro transtorno, que é a esquizofrenia, que é um dos transtornos mais graves, que é um transtorno mental, e o paciente apresenta funções perceptivas alteradas. Ele vê, ouve e sente coisas que não são reais. Inclusive, uma das sinais, sintomas e fala do paciente é ouvir vozes de comando que falam para ele o que ele deve fazer. E nisso, o paciente pode, nessa voz de comando, cometer crimes, inclusive crimes hediondos. Então, isso é muito grave, essa patologia. Os sentimentos e pensamentos estão vazios, sem sentidos. E ele, inclusive, esse paciente não tem muita conexão nas falas. A pessoa acometida por esse transtorno, ela apresenta alteração quanto à aparência, ela deixa de se cuidar, inclusive na questão da higiene, ela perde essa necessidade de se higienizar, de tomar banho, de escovar os dentes, de trocar a roupa. Ele tem atividade psicomotora anormal, movimentos, inclusive, ele é um paciente que anda para lá e para cá o tempo inteiro, uma certa agitação, fazendo movimentos contínuos e tornando-se imóvel. Sua comunicação fica prejudicada, formulando frases incoerentes. E esse paciente, ele consegue, inclusive, conversar com você no período que ele não está em surto, falas completas, frases, pensamentos totalmente bem elaborados. E em surto, ele perde totalmente essa conexão da realidade, fala com você coisas que são totalmente irreais. Isso é bem característico do esquizofrênico. É grave? Bastante grave. Principalmente se ele estiver em surto, ele realmente se torna um paciente perigoso. Espero vocês no próximo vídeo.